Vamos lá, eu acho que a gente tem os slides ali, e eu vou passando, e você vai acompanhando. Se você tem seu celular, pega o seu celular, abre o bloco de notas e vai anotando o máximo de coisas que você achar importantes daquilo que a gente vai falar nos próximos 35 minutos, tá bom? Pergunta, começo perguntando: será que os pais têm o direito de despejar suas frustrações sobre seus filhos? Segunda pergunta, quem não vai responder a nada que eu perguntar aqui hoje? Então vamos tentar de novo. Será que os pais têm direito de despejar suas frustrações sobre seus filhos? Não. Claro que não. Mas o problema é que a gente sabe que não tem esse direito, mas quando essas coisas acontecem, elas acontecem no piloto automático, nas nossas reações mais inesperadas diante de situações, ou às vezes na nossa inabilidade de lidar com situações que fogem ao nosso controle. E é simples a gente pensar nas consequências de quando isso acontece. Quantos filhos simplesmente não prosperam na vida porque os pais debitaram na conta deles, de seus filhos, seus próprios fracassos e tristezas? Quantas vezes, e quando eu falo que os filhos não prosperaram, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de um fardo que é carregado pelos filhos por conta dessa transferência emocional e até espiritual dos pais sobre seus filhos, de uma carga, de uma cobrança, de uma rotulação que faz muito mal na vida dos filhos. Agora, por que isso acontece? Ou talvez eu devesse perguntar: de que forma isso acontece? Como que isso se sucede? Como é que pai e mãe despeja isso para os seus filhos? Talvez uma outra pergunta importante: o que a gente faz para evitar que isso aconteça? E talvez de todas as perguntas, a mais importante seja essa: como é que eu posso discernir se isso já aconteceu na minha casa, na minha família? Se isso é um padrão recorrente na minha casa? E se já aconteceu, como é que eu faço para consertar isso? Quantos querem caminhar comigo nessa linha? Então vamos juntos, porque eu creio que Deus tem algo para falar conosco. Pega a sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Vamos ler. Qual é a parte da Bíblia que dá vontade da gente pular quando lê, pessoal? Quando você começa a ler, chega nessa parte da Bíblia, dá uma vontade de pular. Qual é essa parte da Bíblia? Eu já ouvi alguém responder. Genealogia: fulano nasceu, viveu tantos anos, gerou a fulano, que teve fulano, beltrano e ciclano, e teve mais não sei quem, não sei o que. Gente, o que é que isso está fazendo na Bíblia? Qual é a instrução que tem genealogia? E você sabe, eu fico encasquetado com esse negócio. Eu não sei nem se eu devo usar a palavra encasquetado, eu fico travado nesse negócio. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, vem genealogia em cima de genealogia, genealogia em cima de genealogia. E aí esse ano, irmão, eu parei e perguntei: Senhor, por que isso está aqui? Eu quero entender, o Senhor pode me dar algum entendimento? E sabe, esse ano, depois de mais de 40 anos de crente, é que eu vim entender exatamente para que serve a genealogia na Bíblia. Você sabe o que são as genealogias? São as descrições das famílias. Toda vez que você lê fulano, teve tantos filhos, o nome do filho era esse, aquele que teve isso e aquele que era o neto daquele primeiro, é que Deus se importa com famílias. Deus se importa tanto com as famílias, que tem capítulos e mais capítulos da Bíblia só dando o nome de pai, filho, neto, bisneto, tataraneto, porque Deus se importa com você, Deus se importa com quem nasceu a partir de você, e Deus se importa com quem ainda nem nasceu na sua família. Deus está de olho na sua família. Então, quando você lê a genealogia, pensa: um dia a minha história vai ser contada, a partir de mim, dos meus filhos, dos meus netos. A minha esposa é a 5ª geração de crentes na família dela. A tataravó dela se converteu no interior de Minas, quando os ingleses estavam construindo as ferrovias no interior de Minas. As minhas filhas são a 6ª geração de crentes na família delas. Isso é uma herança maravilhosa. Isso é uma genealogia abençoada. 1 Crônicas 7, 20 a 23, eu tive que fazer essa explicação, porque nós vamos ler uma genealogia.
Então não fique chateado comigo, que eu vou ler só um pedacinho de uma genealogia que diz assim: era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered. Olha, começou. De quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. No meio dessa genealogia, tem a história de 2 homens que foram mortos. 2 filhos de alguém que foram assassinados porque desceram para furtar o gado de alguém, e esse alguém os viu furtando e os matou. Quando uma pessoa casada perde o seu cônjuge, qual é o nome que nós damos a essa pessoa? Viúva ou viúva. Quando um filho perde pai ou mãe, que nome nós damos a essa pessoa? Órfão. Mas que nome se dá a um pai que enterra filho? Exatamente essa resposta. O nosso dicionário não tem palavra para descrever, para identificar um pai que enterra filho, porque essa é a maior subversão da ordem natural das coisas. Não é propósito que o que acontece nos nossos dias se repita com tanta frequência, pai enterrando filho. Nós somos uma geração de mães, como Raquel, que choram a morte de seus filhos. E aqui nós temos um homem que enterra 2 filhos, e a continuação da história diz o seguinte: pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou de Berias, porque as coisas não iam bem na sua casa. Grave essa frase, porque as coisas não iam bem na sua casa. Ele pôs o nome do filho de Berias. Nós temos um hábito muito comum e às vezes impensado, muito natural, de usarmos palavras para falar com os nossos filhos jocosamente quando a gente não se agrada. Você está muito mimizento. Menino mimizento, reclama de tudo, Deus me livre. Criança mimizenta. Já ouviu a vizinha falar assim com os filhos? Não, eu vou trocar seu nome agora. Seu nome agora é Maria das Dores. Tudo te dói, tudo te reclama. Maria das Dores. Eu vou começar a te chamar de Maria. E aí a gente vai apelidando os filhos, vai colocando nome nos filhos, quando a atitude, o comportamento, ou a falta de atitude, ou o mau comportamento, causam algum desagrado em nós. Então, às vezes a gente fala até sarcasticamente, jocosamente, apelidando, rotulando os nossos filhos. Eu conheci um homem que ele tinha um nome de batismo, né, entre aspas, mas todo mundo conhecia ele por outro nome. E todo mundo chamava ele, ô fulano, ô fulano, ô fulano, mas o nome dele não era aquele. E um dia eu tive a curiosidade de perguntar, por que ele, tendo esse nome, todo mundo chama ele por outro nome? É porque quando ele nasceu, o irmão acima dele, que era a alegria da casa, morreu. E aí a família toda passou a chamá-lo pelo nome do irmão que havia. A minha história não é como a desse homem, mas sabe, a minha mãe teve muita dificuldade para me trazer à luz. O parto foi muito complicado. Pensa, 60 anos atrás, eu nasci na Promátria, aqui no centro do Rio de Janeiro, e cesariana não era como é hoje, que as pessoas marcam dia e hora do filho nascer, não é assim? Os médicos até preferem marcar cesariana, embora hoje já exista um movimento de voltarmos ao parto natural. Mas naquela época a cesariana era um recurso extremo, devido aos riscos, né? 60 anos atrás. E minha mãe teve muita dificuldade para que eu nascesse, e desde criança eu ouvia minha mãe contando a história. Sofri muito para ter esse menino.
quase morri. Quase morri. Fiquei horas lá no hospital, ele não nascia. Tomava injeção, sentavam na minha barriga, empurrava e esse menino nascia. Quase morri. No final pegaram um aparelho, puseram em mim, puxaram e eu nasci todo. Às vezes eu olho no espelho e fico, como é que eu fiquei essa maravilha, irmão? Porque minha mãe diz que eu nasci todo machucado, todo cortado, tudo. A senhora está rindo de mim, né? A vida inteira. Chegava nos lugares, minha mãe apresentava, essa aqui é minha filha Denise, esse aqui é meu filho de Nath. Quase morri para ter ele. Sofri muito, quase morri. A vida inteira, pastor Rodrigo, eu ouvi isso. Mas vamos voltar para Berias, o significado de Berias. O sentido hebraico de Berias é grito de dor. A dor incontida expressa através de um berro. Também significa ruim, mal, desagradável, maligno, que causa dor, infelicidade. Um pastor batista muito conhecido, Israel Belo de Azevedo, num dos seus livros ele diz que a palavra Berias tem em hebraico uma sonoridade parecida com outras palavras que tem a conotação de desastre, tribulação ou desgraça. Cada vez que esse menino, esse filho de Efraim, ouvia o seu nome, que alguém chamava Berias, era como se tivesse ouvido assim, ó infelicidade, ó desgraça, ó desastre. As pessoas que ouviam o nome desse menino ser chamado, certamente viravam rapidamente, nossa, que nome é esse que puseram nesse menino? Quantas vezes Berias teve que explicar para as pessoas e dizer, por que puseram esse nome em você? Porque antes de eu nascer, 2 irmãos meus foram roubar um gado e os caras mataram eles dois, e o meu pai ficou tão triste, o meu pai ficou inconsolável, e quando minha mãe engravidou de mim, ele achou que era uma boa ideia, explodiu o coração dele daquela dor, daquele sofrimento, daquela tristeza, daquele infortúnio, e ele colocou o meu nome para nunca esquecer da tragédia que se abateu sobre a nossa família. Nós temos um paralelo na Bíblia muito interessante de um episódio que quase aconteceu exatamente como o de Berias. Raquel estava para dar à luz ao seu último filho. E o parto de Raquel deve ter sido semelhante ao da minha mãe. Muita dor, muito sofrimento. E ela desfalecendo e o menino nasce. Depois de toda aquela luta, perguntam para ela, que nome você vai dar a esse menino? Qual o nome que ela escolheu? Benoni, o filho da minha dor, o filho da minha aflição. Eu fico imaginando Benoni, o caçula, de uma família que tinha outros 11 meninos e só uma menina, Diná, quase minha xará. E todo mundo chamando, vem cá Efraim, vem cá José, vem cá Rubem, vem cá desgraça, aflição, Benoni, filho da minha dor. Eu fico imaginando os outros irmãos olhando para ele, e ele carregando aquele fardo de um nome que lhe foi dado por causa da morte de sua própria mãe. Um menino que ia carregar a vida inteira essa pecha de ser lembrado, cada vez que o seu nome fosse mencionado, que a sua mãe morreu no momento em que ele nasceu. Vocês percebem que pais e mães fazem isso com os filhos de uma maneira tão inconsciente? Eles não pesam, eles não medem o que vai acontecer com seus filhos. É óbvio que nós estamos falando de 2 casos extremos, o de Berias e o de Benoni, que quase emplacou. Mas é necessário que eu e você, como pais e mães,
tenhamos o espírito de Jacó. Porque na hora que Jacó ouviu essa história, ele disse: o meu filho não será chamado de Benoni. Esse menino não vai carregar a vida inteira o peso de ser responsabilizado, ainda que inconscientemente, pela morte da sua mãe. Jacó amava Raquel, e a Bíblia diz que ele trabalhou 14 anos pelo amor de Raquel, e diz que lhe pareceram poucos anos pelo muito que a amava. E Jacó não ia permitir que os últimos momentos de vida de Raquel deixasse uma herança maldita sobre o filho que ela dera para ele. Jacó então diz: esse menino não será chamado de filho da minha aflição, ele será chamado de Benjamim, o filho da minha destra, o filho da minha direita. Ele vai andar comigo como a melhor lembrança da mulher que eu amei na minha vida. Cada vez que eu chamar esse menino, ele vai ouvir da minha boca: venha para o meu lado, meu filho, você é o filho da minha direita. Você é a coisa que mais me faz lembrar a sua mãe. E se vocês lembram da história, quando os irmãos de José vieram buscar Benjamim para levar para o Egito, Jacó falou assim: não, se levar meu outro filho eu morro. De tanto que Jacó prezava por esse menino. Nós todos precisamos mudar as histórias dos nossos filhos, tal qual Jacó mudou a história de seu filho Benjamim, que quase virou um segundo Berias. A minha mãe morreu em 2004. Morreu muito nova, minha mãe, 66 anos. No ano 2000, eu já tinha ouvido, até o ano 2000, eu estava com 38 anos, eu já tinha ouvido minha mãe contar N vezes aquela mesma. Minha mãe foi uma mulher muito sofrida. Meu pai morreu antes de eu completar 2 anos de idade. Eu estava contando para os pastores ali, a gente morava em Caxias, minha mãe era empregada doméstica em Botafogo. Saía de casa segunda de manhã, só voltava sexta à noite, porque não dava para ir e voltar todo dia. Era uma viagem de Caxias a Botafogo, no início dos anos 60. Minha mãe teve uma vida muito sofrida, a nossa família era toda umbandista, nossa casa era um centro de umbanda. Minha mãe teve muitos problemas de saúde, minha mãe realmente foi uma pessoa que sofreu muito na vida. Eu já era pastor no ano 2000 e eu resolvi levar minha mãe para fazer um seminário na nossa igreja, também da Universidade da Família, o Veredas Antigas. E minha mãe foi muito tratada, se quebrantou muito, chorou muito. Ela despejou todas aquelas tristezas da vida dela diante do Senhor. E eu decidi que aquele domingo de manhã, era outubro, era o mês de aniversário da minha mãe, ela fazia aniversário dia 23 de outubro. Eu decidi que naquele outubro eu ia abençoar a minha mãe e agradecer a ela por tudo que ela fez por mim. E no encerramento daquele seminário, eu trouxe minha mãe à frente, na frente da minha igreja, e comecei a agradecer a Deus pela vida dela, abençoar minha mãe, e falei palavras ao coração dela, e ela pediu o microfone e disse: sofri muito para ter esse menino. Quase morri. Eu olhei, não é possível. Mas, irmãos, naquele dia algo diferente aconteceu, porque não parou aí. Minha mãe naquele dia disse: mas hoje eu tenho tanto orgulho do meu filho, do homem que o meu filho se tornou, da nora que ele me deu, das netas que ele me deu, de ter meu filho pastor. E minha mãe contou a mesma história, mas ela incluiu algumas frases como quem dissesse: valeu pena passar por tudo aquilo para ter o filho que eu tenho hoje. Arrependa-se das palavras lançadas sobre seus filhos. Perdoe pelas palavras que você recebeu. Se você durante muito tempo ouviu esses tipos de descrição a seu respeito, palavras às vezes em tom de sarcasmo ou jocosas, mas que só eram jocosas para quem falava, para você elas eram duras e doloridas, perdoe.
Não aceite a síndrome de Berias sobre a sua vida. Você não nasceu nesse mundo para ser uma desgraça, uma aflição, um desastre. Também não permita que a síndrome de Berias se perpetue na sua família. Interrompa isso hoje. Eu estava em Santarém, no oeste do Pará, sul do Pará, ministrando foi ao longo de 10 dias, e tinha um casal de idosos que recebeu uma palavra semelhante a essa, e eles no final vieram me contar que eles tinham 3 filhos já casados, com netos, morando em Porto Velho, Rondônia, e todos os 3 estavam desviados, todos afastados do Evangelho, embora tenham sido criados na igreja. Quando terminou aquela semana de ministração ali em Santarém, eles nos falaram que tinham feito um propósito, eles iam ligar para os filhos, e iam lá conversar com os filhos. E o fizeram. Eu estive lá depois e eles contaram o que aconteceu. Eles ligaram para o filho mais velho e disseram: eu e sua mãe precisamos aí ter uma conversa muito séria com vocês. E quantos aqui sabem que se os pais da gente ligam, enigmaticamente, dizendo que precisa conversar uma coisa séria, a gente pensa, tem alguém doente, alguém está com câncer, alguém vai morrer. E foi assim que os filhos ouviram aquela ligação e se prepararam para receber o pai e a mãe idosos lá em Porto Velho. E quando os pais chegaram, estavam os filhos, 2 filhos, a filha, genro, nora, neto, todo mundo sentado, esperando a bomba, e o pai começou dizendo: olha, nós fizemos um seminário esses dias e aprendemos isso, isso, isso e isso. E eles se ajoelharam e falaram para eles assim: viemos aqui pedir perdão a vocês, por tudo que nós fizemos e que feriu vocês. E naquela hora, o filho mais velho se jogou no chão, abraçou o pai e a mãe e disse: não, vocês é que precisam me perdoar pela minha rebeldia, pela minha desobediência, quantas preocupações eu já dei a vocês. E aí filho por filho foi se ajoelhando, e a nora, as 2 noras, o genro, os netos, tudo chorando, vendo o pai e a mãe abraçado com os filhos, e era um pedindo perdão, o outro pedindo perdão, quase brigaram de tanto arrependimento, porque um queria ser mais penitente que o outro. E quando eles nos contaram essa história, tempos depois, quando a gente voltou lá, eles disseram: pastor, um milagre aconteceu. Os nossos filhos todos voltaram para a igreja. Porque há algo poderoso que é liberado quando você rompe a síndrome de Berias e abençoa seus filhos. Eu quero soltar um videozinho de 2 minutos, que é um vídeo de uma família de empresários fazendo a transição da 2ª geração para a 3ª geração. É uma família lá de Pompeia, de japoneses. E eles estavam deixando a condução dos negócios da empresa e passando para os seus filhos, os netos do fundador. Vejam como essa família toca os negócios dela, e vejam o poder da bênção liberada sobre os filhos. Vamos assistir. De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é um ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O Sr. Nishimura fez isso muito bem. Hoje, a 2ª geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a 2ª geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, da 2ª geração para a 3ª geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos assim oficialmente, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos
essa organização para a terceira geração, nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar. Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na Sua presença para invocar a Sua bênção a esta terceira geração que está assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? Gostoso, né? A gente chegar nesse momento aqui, um momento em que a gente, como família, está tão em paz e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão, eu acho que tão sincero como esse. O Keis chegou para mim agora há pouco, chegou e falou: e aí, você está preparado? Eu olhei para ele e falei: não, Keis, não tem como se preparar, né? Como que você se prepara para calçar os sapatos? Os sapatos da segunda geração e da primeira. É uma grande responsabilidade, gente. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês, e agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó, vejo a determinação do Giro, igual a do pai, e tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. O nosso papel como pais e como mães é assegurar que as nossas palavras sejam de bênção sobre os nossos filhos, para abrir para eles o caminho, o vislumbre do que Deus tem preparado para eles. O nosso papel como pai e como mãe é remover do nosso vocabulário toda e qualquer palavra e menção que aproxime nossos filhos da maldição de Berias. O nosso papel como pai e como mãe é sermos como Jacó, intervirmos quando a maldição de Berias estiver entrando, quando a maldição de Benoni estiver entrando, nós vamos abrir a nossa boca para falar o que Deus quer que seja dito sobre a vida dos nossos filhos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Por mais de uma vez, eu já falei o que eu vou falar aqui. Eu queria muito que a minha mãe ainda estivesse viva. Queria muito, muito mesmo. Já se passaram 22 anos desde que ela falou a última vez aquela história e colocou aquela frase no final. Sabe quantas vezes mais eu ouvi minha mãe falar aquilo depois daquele dia? Nunca mais, porque ela morreu logo depois.
Mas a última lembrança que eu tenho é da bênção. Não importa tudo que veio antes. O que importa é que naquele outubro de 2000, no mês de outubro do ano 2000, aquele ciclo foi rompido. E novas palavras ocuparam o lugar. Não importa o que aconteceu até hoje. O que importa é o que Deus está fazendo e falando hoje para você. Quantos entenderam a palavra e já se sentiram como Berias na sua vida? Palavras duras, machucando, fazendo você lembrar de coisas que você gostaria que fossem esquecidas. E que o Senhor nos traz aqui hoje nessa manhã para dizer: vai acabar hoje isso na sua vida. Porque você não será lembrado como Benoni ou como Berias, mas como Benjamim. Você precisa que a gente ore por você? Quer sair do seu lugar para vir aqui com licença dos pastores? Sai do seu lugar para a gente orar abençoando você. Abençoando você. Não importa a idade que você tem. Não importa quando as palavras foram ditas. Não importa quantas vezes elas foram ditas. Nem importa como isso repercutiu na sua história. O que importa é que Deus faz novas todas as coisas. E Ele vai remover esse engano, essa mentira do seu coração. Porque nunca foi a intenção de Deus que você ouvisse o que você ouviu. Nunca foi do vocabulário de Deus que saíram aquelas palavras. Porque Jesus falou: as palavras que eu vos digo são verdade e vida. Da boca de Deus não sai morte, só sai vida. Pode chegar mais pertinho? Será que tem alguém da igreja que quer sair do lugar e vir pegar cada uma dessas pessoas? Você sabe, camarada, deixa eu falar com você, contrabaixista. Eu estava ali embaixo, cara, olhando você tocar. Você toca com uma alegria, com um prazer nessa sua cara, que eu tinha vontade de sair dali e te dar um abraço, rapaz. É especial ver você tocando esse contrabaixo, viu? E como eu só tenho 2 braços e eles são bem curtinhos, eu não consigo abraçar todo mundo. Eu precisava que alguém da igreja saísse do lugar, e eu sei que vocês têm equipe para isso, e abraçassem esses irmãos, essas irmãs. Que ninguém fique sozinho nessa manhã. Que ninguém fique sozinho nessa manhã. Pode sair, irmão, sai do seu lugar, vem aqui ajudar alguém, vem aqui orar por alguém. Vamos dobrar o número de pessoas aqui à frente. Isso mesmo, ó, tem pessoas aqui ainda sozinhas. Triste é uma mulher ficar carregando anos a fio a lembrança dessas palavras, não é verdade? Que coisa dolorida é você ser visitado por essas lembranças, dessas palavras que vieram como uma sentença gravada em pedra. Que vergonhoso é um homem, que vergonhoso é para um homem a graça de Deus nessa manhã aqui sendo derramada sobre todos nós. O pastor foi muito feliz falando do sangue. O sangue de Jesus foi derramado por essa dor que você sente também. O sangue de Jesus foi derramado por essa vergonha que você carrega. O sangue de Jesus foi derramado para que a sua história fosse transformada. Você não precisa carregar isso com você. Leva tudo ao pé de Jesus. Diz para Ele: Senhor, essa foi a palavra que eu ouvi anos a fio. Abre a sua boca e diz: eu ouvia isso, Jesus, eu ouvia isso. Pergunta para Jesus
que o Senhor pode receber essa minha dor? Será que o Senhor pode receber essa minha vergonha? Você não é Berias, você não é motivo de tristeza, você não é uma aflição, uma calamidade, você é a alegria de Deus, você é o filho da direita do Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Sobre de mim.